Boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos. E que a paz de Jesus possa estar entre nós. Embora nós saibamos que Jesus não nasceu nesta data, esta foi a altura convencionada para festejarmos o seu nascimento. A época, aquela época que nós chamamos de boa vontade, que é esta, não é? E que muitos chamam de união, de fraternidade, confraternização, doação, etc, etc. E como cristãos que somos, eu não poderia deixar de fazer uma pequena alusão a esta época. Podemos até dizer que é um momento de beleza. A época das luzes também é muito usado, onde um bocado pelos vários cantos do mundo tudo brilha. Algumas crianças e até adultos aguardam as prendas do Natal. As prendas, aquelas que antigamente nós, com alegria, se alguém aparecia nas nossas casas ou se visitávamos um parente mais próximo naquela altura, a primeira novidade era: queres ver o que o menino Jesus me trouxe? Nas famílias de menos posses, com certeza vocês sabem, havia até inclusivamente o cuidado e a preocupação de explicar que o menino Jesus não podia dar muitas coisas, até porque ele era pobre, ele nascera pobre. Com o passar dos tempos, por razões diversas, que não vou aqui comentar, porque este não é o nosso tema de hoje, deixou-se, de certa forma, de falar do menino Jesus e passou-se a falar do Pai Natal. Hoje em dia é tudo Pai Natal, não é? Ou Papai Noel, como se ensinam as crianças e por aí adiante. Enfim, esta é a época da paz. Mas a verdade é que em poucas vezes na história da humanidade o mundo precisou tanto de paz como atualmente. Para além da pandemia deste ano, que perdura, nós sabemos, fala-se por aí, e que é a segunda maior desde a gripe espanhola em 1918 e que tem causado muitos transtornos em todas as áreas das nossas vidas, o quadro geral de violência no mundo é assustador. Se ligamos o nosso televisor, abrimos uma revista, lemos um jornal, as notícias, tudo isto nos fala de guerras e mais guerras, homicídios, guerras entre pais e filhos, casais que não conseguem viver em harmonia, em entendimento. E com as restrições da pandemia, o aumento da violência doméstica é um fenómeno mundial. Vejam bem, aumentou de uma forma extraordinária. Para além disso, e só para terem ainda uma pequena ideia e meditarmos sobre isto, cerca de 1 bilhão de crianças no mundo são vítimas de violência todos os anos. Nós não sequer conseguimos bem imaginar o que é 1 bilhão, não é? Para além de tudo isto, há a desonestidade, a corrupção, o preconceito, a discriminação, enfim. Tudo isto existe e tudo isto mostra um quadro que, de certo modo, nos assusta. Um quadro que é digno de compaixão
e da nossa ação em favor do bem. E é por todas estas coisas, e mais algumas que não iria falar aqui, que eu iniciei dizendo, ou desejando, que a paz de Jesus esteja connosco. Como falou também o Pedro ali há bocadinho. A paz de Jesus é a paz que nós todos queremos, certo? Não precisam responder. Mas é de facto aquela paz que a gente gostava todos de ter. E o mundo está cheio e estarrecido, chamemos-lhe assim, com tudo o que está a acontecer. E que, de certo modo, destrói a nossa segurança, assusta as crianças, os idosos estão assustadíssimos com a situação, incomoda-nos a todos e, de facto, impede a felicidade de cada um. Embora a felicidade seja algo que cada um entende de uma certa maneira. E todos nós perguntamos, não seria mais fácil se vivêssemos em paz? Não precisam de responder. Mas, e porquê é que nós não conseguimos encontrar esta paz que Jesus nos ofereceu? Como há bocadinho dizia o Pedro ali, ajuda-te que o céu te ajudará. Sim, porque Jesus veio oferecer a paz. Estamos de acordo ou não? Concordam? Inclusivamente, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Que não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Foram as palavras dele, entre outras. E a verdade é que nós ouvimos estas palavras, gostamos de ouvi-las, até achamos que são palavras muito bonitas, não é? E que até nos soam bem aos nossos ouvidos. Mas o que acontece é que nós ouvimos, mas na grande maioria das vezes não acreditamos nelas. São palavras vãs. Fazemos aqueles ouvidos de mercador, como se costuma dizer, porque são difíceis de serem postas em prática e, como tal, nós achamos que tudo isto é uma utopia. Isto é bonito, mas vamos ouvir. Ou então, também pensamos que elas não servem para nós. Servem perfeitamente, encaixam-se que nem uma luva ali no nosso amigo, aqui no nosso amigo, mas que não são para nós estas palavras. Muitas vezes, até quando as ouvimos e ouvimos de determinados temas, até dizemos, isto era muito bom para fulano, para cicrano. Fulano é que devia cá estar a ouvir isto. É ou não é? Nós não pensamos isto. Pensamos, com certeza. Nós pensamos sempre que seria muito bom para o outro. Mas esquecemos que provavelmente nós precisamos muito mais do que o outro. E que, inclusivamente, não praticamos aquilo que nós achamos que é o ideal para o outro. Então, nós estamos nessa fase, nessa parte. Jesus também nos disse, vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus nos quis dizer com estas palavras é que também nós podemos fazer como Ele, se acatarmos os conselhos. E nós pensamos assim, tantas certezas, tantas esperanças, tantas consolações, mas seria bom que isso fosse verdade.
nós pomos dúvidas em tudo. E pensamos assim, será que isto é mesmo verdade? E eu digo o seguinte, mas será que nós fazemos acontecer tudo isto? Ou fazemos exatamente o contrário? Duvidamos pouco ou muito, fazemos pouco e, na maioria das vezes, não fazemos nada em prol de tudo isto que nós ouvimos. Nós vivemos na Terra, como aqui falamos muitas vezes, que é um mundo inferior. Um mundo onde os sofrimentos de todas as espécies ainda reinam. E conforme nós podemos constatar em todos os momentos das nossas vidas, basta ver, como eu disse no início, os noticiários do dia a dia. E até o que nos vem trazendo pela porta dentro. E é por isso que nós presenciamos e sabemos de tantas cenas que nos chocam, que nos escandalizam e que nos amedrontam. É uma das formas de fazer que não aconteçam nas nossas vidas o que nós vamos vendo, é exatamente acatar os conselhos que o Mestre nos deu. Ou seja, amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E fazer aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Com que direito nós exigimos dos outros, do nosso semelhante, do nosso colega de trabalho, do nosso cônjuge, melhor tratamento, mais indulgência, mais benevolência e mais devotamento e mais, sem lhes dedicarmos nada disso? Vale a pena pensar nisto. Pensemos nisto. A prática destas máximas, se nós as utilizarmos, vai levar-nos à destruição do egoísmo que reina e que nós sabemos que reina muito à nossa volta. E é deste modo, destruindo, que estes hábitos, que eu lhe chamaria de não bons para nós, é deste modo, como eu estava a dizer, que nós vamos derrubando os muros que nos circundam. O que é que são esses muros? Esses muros são as nossas imperfeições. Imperfeições essas que, paulatinamente, vão caindo, vão ficando pelo caminho devagarinho e nós vamos ficando os tais mais brandos e humildes de coração, que Jesus falou. Mas é preciso, para que isto aconteça, é preciso crer. Crer na proposta de Jesus, mas é o crer de acreditar. E querer e agir também. Se nós não conjugarmos tudo isto, com certeza não vamos chegar a bom porto com facilidade. Chegaremos com certeza sempre, mas sempre com maiores sofrimentos, com sofrimentos acrescidos. Quando a humanidade tomar como normas de conduta o bom senso, a verdadeira fraternidade, fizer reinar a tal paz e a tal justiça que nós falamos tanto, nós só queremos paz. Mas precisamos de fazer que isso aconteça. Quando nós conseguirmos isso, a união, a concórdia
e a mútua benevolência, aí sim não haverá os tais mais ódios, conflitos e desavenças, mas sim a paz. Esta é a resposta de Jesus para os nossos males, para as nossas angústias e para aquilo que nos aflige. E quando nós dizemos nos aflige, aflige-nos a todos, à humanidade, porque não é só A ou B, mas o mundo. E agora? E qual é o remédio ainda para podermos ultrapassar estas dificuldades? Esse também nós já sabemos qual é. Só falta usar. Ou melhor, falta termos a coragem e a vontade para usar. E como tal, eu vou repetir o que eu disse anteriormente. É preciso crer, de acreditar, querer e agir. Lembrem-se disto. É importantíssimo para nós pensarmos nesta situação. Quando nós vamos a uma casa espírita, muitos de nós ficamos encantados com aquilo que ouvimos. Atualmente, somos menos com a questão da pandemia, mas normalmente havia aqui muitos irmãos nossos encarnados e que, ao chegar ao fim da palestra, ficavam muito satisfeitos e a maioria deles diziam logo: ai, gostei muito do que ouvi. E o que eu ouvi foi maravilhoso. É maravilhoso. A doutrina espírita é maravilhosa mesmo. E realmente quem o diz também não se engana. O que acontece é que muitos de nós que frequentamos a casa espírita e até dizemos conhecer a doutrina espírita, não sabemos qual é o seu grande propósito, nem a sua grande finalidade. Nós estamos todos, a maioria estamos neste barco. Qual é que será esse grande propósito e essa finalidade da doutrina espírita? A grande proposta do espiritismo é renovar o homem, aproximando-nos de quem? Ou de quê? Da angelitude do Criador. Levaremos tempo, levaremos com certeza. Viveremos muito até conseguirmos isto, mas chegaremos com certeza. É este o propósito da doutrina espírita. E como o espiritismo é uma doutrina filosófica, de consequências morais, que, como ciência, investiga os factos espíritas, como filosofia, explica-os, e como moral, dá-nos o roteiro ou a orientação para as nossas vidas. Ou seja, é uma doutrina verdadeiramente cristã. Em 29 de abril de 1864, o codificador da doutrina lançou um livro que veio a chamar-se O Evangelho segundo o Espiritismo. É o que nós utilizamos aqui, que vocês veem. Nele, Kardec anota exclusivamente a moral do Cristo, pondo de parte tudo o que serve de desentendimento entre a humanidade, entre as religiões, entre os conceitos de seitas, de tudo isso. Ele não fala de dogmas, não fala de formas ou locais especiais para orarmos também, mas atém-se exclusivamente aos assuntos que sirvam de meditação e orientação para que nós
e a humanidade, em geral, se renove e se aperfeiçoe. É este o nosso objetivo aqui sempre. Melhorarmos sempre a cada dia que passa. E no capítulo 9 do Evangelho, intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos, no seu ponto 6, fala-nos de afabilidade e doçura. Lázaro, o Espírito que ditou a mensagem, aquela mensagem, foi o autor da comunicação, começa por dizer que a benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo e que se manifesta na afabilidade e na doçura. E recomenda Lázaro ainda que sejam sinceras, nascidas do coração e não como pinceladas como uma camada superficial de verniz. Ele aconselha-nos à sinceridade e à honestidade de sentimentos, que é isso que é muito importante que nós tenhamos. Gostar das pessoas, aceitá-las e compreendê-las não é um dos desafios mais fáceis da nossa evolução neste nosso momento em que ainda nos encontramos. É das coisas mais difíceis. Provavelmente pelo facto das pessoas serem como são e não como nós desejamos que elas sejam. É que nós, com esta ideia, desiludimos-nos. E é por essa razão que nós não conseguimos, imaginamos que elas são de uma certa forma que não são, porque não estão na altura de ser assim, é que nós nos tornamos tão irritadiços, mal-humorados, zangados, às vezes até connosco, não é? Em certos momentos. Claro que todos estes sentimentos que eu tenho estado aqui a referir são sentimentos opostos àquilo que Lázaro nos convida sobre a afabilidade e a doçura. Quando Lázaro nos recomenda que devemos ser doces e afáveis, ele confirma que o mundo está mais carente de amor do que de pão. E deixa bem evidente que é importante o entendimento entre os homens, porque a mansiatude, a afabilidade e a doçura exigem de nós a renúncia, a paciência, a caridade e muitas outras virtudes. É por isso que ele nos recomenda que sejamos assim. A afabilidade e a doçura, e nós presenciamos isto à nossa volta, têm sido muito desprezadas, especialmente pelos homens. Homens, neste caso, estou a falar masculino, não estou a falar da humanidade. Fruto de quê? De uma sociedade, na sua maioria, machista. Uma sociedade que, erradamente, leva a acreditar que o polimento, a gentileza, a cortesia, a meiguice e a educação agridem a masculinidade do homem. Às vezes ouve-se até dizer, comumente, eu não sou destas coisas, isto não é para mim, eu não sou assim. Não é, de facto. Confundem ser homem com ser macho. O macho precisa de ser rude, precisa de falar alto, precisa de ter modos grosseiros. Não precisa.
que é preciso é que a doçura faça parte tanto dos homens como das mulheres. Mas foi convencionado ao longo dos anos pela sociedade que a doçura deve ser apanágio da nossa feminilidade. É uma coisa só das senhoras. O que é, de facto, um grande equívoco. Não deve haver machismo para o bem de todos. Como também não faz sentido o feminismo. Diz-nos o Livro dos Espíritos que o homem e a mulher são iguais, apenas com funções diferentes. Eu até poderia acrescentar mais um bocadinho, para quem conhece um bocadinho da doutrina espírita. Basta só pensarmos que nós viremos cá várias vezes, que os espíritos não têm sexo e que nós viremos, provavelmente, uma vez como homens, outra vez como mulheres. Então, a afabilidade e a doçura é própria e faz parte e deveria fazer parte do nosso dia-a-dia, tanto no homem como na mulher. Aqueles que representam respeito e educação e que utilizam no seu dia-a-dia aqueles termos muito habituais, que nós chamamos corriqueiros, bom dia, por favor, obrigado, dá licença, entre outros, são expressões que parecem estar em extinção. Vocês observam isto ou não observam no nosso dia-a-dia? Nós observamos isto. Eu lembro-me, por exemplo, que nós aqui nas nossas ruas passávamos pelas pessoas, dava-se bom dia e boa tarde. Hoje em dia as pessoas quase nem dão bom dia nem boa tarde. O mundo mudou em muitas coisas. Mas a verdade é que estes termos que eu estou aqui a referir também fazem parte desta nossa forma de estar na vida e continuam a estar em nós em estoque ilimitado e devem ser usados com abundância. Usemos com abundância, mas não só apenas esses gestos que nós devemos fazer, como também gestos de comportamento, facilitar uma pessoa a atravessar na via pública. Quantas vezes nós vamos a atravessar e o carro que vem a chegar, em vez de afrouxar, tenta acelerar e a pessoa fica assim, atravessa ou não atravessa? Ajudar um idoso, e eles hoje são muitos nas suas casas tristes. Enfim, sermos gentis e afáveis nas várias situações do nosso cotidiano. Nós, não raramente, também vemos aquelas pessoas que são gentis por interesse pessoal. Faz parte. Contudo, a gentileza e a amabilidade mais apreciada é aquela que se faz com a tal afabilidade e doçura, sem incluir outras intenções, digamos assim. É o tratamento carinhoso com o outro que nos vai, de facto, dar um ar de solidários, de sermos solidários, de sermos amigos e de sermos afetuosos. Mas eu gostava, a propósito de ainda dizer da amabilidade ou da afabilidade por interesse. Acontece muitas vezes, por exemplo, o trabalhador que tem que atender um cliente e às vezes o cliente até é difícil de aturar, não é? Ele tem que ser gentil ou deve ser gentil dentro do possível. É a tal gentileza por interesse, mas que
tem de ser feita, tem que ser utilizada em determinadas alturas. Portanto, não vamos de forma nenhuma dizer assim, isso é desprezível. Não, em certas alturas as pessoas até utilizam, não é? Embora seja realmente um hábito antigo, também atualmente é bem notório que um dos maiores equívocos do comportamento é junto da família. Toda a paciência é gasta na rua. Para atuar o quê? Para aturar os chefes difíceis, é ou não é? Os tais compradores exigentes e desonestos. Ficarmos muitas vezes até fora de horas com os amigos, que isso acontece muito, principalmente com os senhores. Ficarmos até fora de horas com os amigos e quando se chega à casa entendemos que todos nos devem aturar com as nossas queixas e com o nosso mau humor, porque entretanto já gastámos o mau humor na rua e já não há mais. Pelo menos naquela hora. Então, o que significa que todo o nosso tempo é gasto, ou a maioria do nosso tempo é gasto na sobrevivência material. E não nos sobra energia para nos espiritualizarmos e espiritualizar o ambiente em que nós vivemos. Nós no dia-a-dia dizemos eu até queria, mas eu não tenho tempo. Porque nós arranjamos tempo para tudo, mas para estas coisas vamos deixando. Para alguns até pode ser uma pieguice incluir aqui um item como este que eu estou a falar numa doutrina que se diz científica. Mas vale pensar que julgamentos equívocos, de interpretação dão-se pelo orgulho dos pseudo-sábios do mundo. Isso não é para mim. Eu sou superior, eu estou num outro patamar. Então, pensemos nisto. Dizem-nos os amigos espirituais que o erro dos homens tem sido concentrarem-se. Vejam como é tão fácil, esta frase é tão interessante. Concentrarem-se nas coisas difíceis, complicadas, técnicas ou científicas, descuidando-se do simples porque lhes parece muito óbvio. Então nós complicamos, nós gostamos de complicar. Aquilo que é muito óbvio, não tem grande valor. E este ponto, aparentemente singelo e sentimental, chamemos-lhe assim, mas que é uma receita importante e preciosa para todos os pontos do relacionamento humano, quem incorporar ao seu caráter estes conceitos, vivendo-os e automatizando-os, ou seja, torná-los um hábito, será com certeza alguém mais feliz, desde já, neste mundo de permanente conturbação. Basta começar. Quando nós começamos. E todos nós gostamos de ser bem tratados. É ou não é? Todos nós gostamos de atenção. Todos gostamos de carinho, de compreensão, de tolerância. Enfim, de todo um clima de amor e de fraternidade. No entanto, para que tenhamos tudo isso, faz-se necessário também que estejamos dispostos a desenvolver estes sentimentos. Sentimentos estes que queremos em relação a nós. Porque senão, nunca será desta forma. Esta reflexão sobre a afabilidade e a doçura ensina-nos realmente o método de como viver na Terra. É difícil, parece difícil. Não é muito fácil.
mas mostra-nos sem dúvida como podemos aliviar as nossas dificuldades, as nossas necessidades, aprendendo com as máximas de Jesus, que a desenvolver nas nossas almas este conjunto de qualidades que formam uma virtude. São as qualidades que nos formam realmente as virtudes. Portanto, a virtude da mansuetude, da brandura, da benevolência, entre outras, é de facto aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Mas vamos só, quase em jeito de terminar, pensar um bocadinho mais. Porquê que será, e eu fiz esta pergunta no início, que nós desejamos tudo isto e tudo isto nos parece tão difícil para nós? Porquê que é tão difícil nós mantermos estes estados de tolerância, de ternura, da tal doçura que resultam num clima de equilíbrio? Se pensarmos bem, concluímos que nós ainda não conseguimos, porque nós não valorizamos estes aspectos. Vai um bocadinho de encontro ao que o Pedro estava a dizer. Eles ainda não fazem parte das nossas aspirações. E é por isso que nós não conseguimos colocá-los em prática. É esta a sequência. Porque a partir do momento que nós tivermos como objetivo o desenvolvimento de uma vida interna rica, certamente vamos conseguir movimentar a nossa alma e as nossas emoções no sentido da tal paz e da tal fraternidade que tanto se apregoa e tanto se fala. E a partir deste momento, podem crer, receberemos da espiritualidade amiga que nos acompanha no nosso projeto reencarnatório os recursos necessários para que possamos desenvolver estes sentimentos no nosso eu profundo, mas que ainda estão soterrados pelos nossos condicionamentos, pelos condicionamentos do mundo e pelas emoções do dia a dia. É aquilo que se dizia atrás, tanto que se complica, não é? O nosso campo emocional foi feito para ser ampliado, fazê-lo crescer, abranger mais. E quanto mais nós damos amor, amizade, nos dedicamos, quanto mais trabalhamos no bem, mais esse campo emocional se dilata. Logo, ele começa a ser dinamizado, que é aquilo que nós precisamos, e não abandonado por nós, como o Pedro também há bocadinho falava. Nós não combinámos a palestra, mas até parece. E tudo o que nos fala Jesus no seu Evangelho está no movimento da nossa alma, no nosso dinamismo e nas nossas emoções. É por isso que se aconselha a cultivar sentimentos bons, facilitar a nossa convivência com os outros. E se não agirmos assim, se ficarmos intolerantes, incompreensíveis, impacientes, o nosso campo emocional ficará atrofiado, por ser exatamente contrário ao mecanismo natural e irá expressar-se na forma de carência e de doenças físicas. É por essa razão que muitas vezes nos sentimos carentes e nem sabemos porquê. Porque tudo se reflete. Nós fomos criados para amar. Mas é interessante como nós também nos sentimos envergonhados disso. Essa também é outra parte.
Temos vergonha de ser educados, sentimos vergonha de ser amáveis. No sentido vulgar da expressão, achamos que vamos ter que pagar por isso, por essa dedicação que nos dão, por esse afeto. Desconfiamos e achamos, isso não é bem assim, isto é para me perturbar, para me fazer confusão. E com tudo isso nós vamos desprezando as riquezas do nosso mundo interior e tiramos de nós mesmos a alegria que temos e a possibilidade que temos de ser felizes. O universo, meus amigos, convida-nos a trabalhar. E este universo funciona sob a direção e os preceitos do Mestre das nossas vidas, que na sua grande sabedoria fez da mansuetude, da passividade, da moderação, da benevolência, uma lei muito simples, condenando a violência. Ele nunca foi violento em qualquer situação da sua vida. Contudo, ele também, como sabedor das nossas dificuldades e responsável pela nossa felicidade, enviou outros grandes missionários para que se encarregassem de nos mostrar os seus exemplos e provar que era possível fazermos o mesmo que ele fez. Podemos lembrar, por exemplo, Gandhi, que numa certa altura, quando fazia um dos seus discursos, recebeu uma violenta bofetada. E ele não reagiu. No dia seguinte, o agressor, de consciência pesada, claro, procurou para lhe pedir perdão. E Gandhi respondeu-lhe: a bofetada já não existe. E o homem que está aqui hoje é outro. Não me tem que pedir perdão. Ele próprio dizia: o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Um outro caso idêntico também aconteceu com um senhor espírita, Eurípides Barçanufo, um médium do século XX. Tal como Gandhi, ele recebeu o mesmo tipo de agressão numa determinada altura de um perturbado. Impassível, Barçanufo olhou, fitou o agressor e quando o homem baixou a cabeça, entrou imediatamente em pranto. Ficou constrangido. Barçanufo encostou ao seu peito e ele chorou, copiosamente. Mas Barçanufo sabia que o causador daquele ato era um obsessor e não aquele irmão que estava em desespero. Portanto, todos nós, em alturas das nossas vidas, reagimos de diversas formas. E todos nós podemos fazer o mesmo se o orgulho não nos atrapalhar. E se pensarmos que os grandes beneficiados de tudo isto, quem são? Somos nós. Mais ninguém. Somos só nós, os mesmos. Então que sejamos gratos por tudo o que nós temos. Que roguemos a Deus que nos ajude sempre. E a Jesus, nosso Mestre e Guia, para que Ele possa iluminar as nossas mentes e para que possamos ter forças para não sermos mal-humorados, nem impacientes, que consigamos identificar quem somos, o que sentimos e o que pensamos para que possamos
trabalhar em nós a transformação que todos nós, de certeza, gostaríamos de ter e que, cedo ou tarde, querendo ou não, irá acontecer. Tudo isto é possível nas nossas vidas. Eu gostaria de terminar exatamente pedindo para que pensássemos nestas palavras, nesta época que se chama de meditação e que consigamos mudar um bocadinho nas nossas vidas. E que antes de partirmos, tenhamos a simplicidade de agradecer mais uma vez por tudo e de enviarmos vibrações de paz, de amor para os nossos irmãos espalhados pelo mundo que sofrem nos dois planos da vida. Os famintos de pão físico, os famintos de pão espiritual.